A Sede Estúdio apresenta o videocast. Microfone aberto. Convidada, Amanda Guareschi. Olá, senhoras e senhores. Estamos começando mais um microfone aberto da Sede Estúdio, que fica à Rua Independência 800, loja 2. Inscrevam-se nos canais da Sede Estúdio. Sede Estúdio no YouTube, @Complexo Sede no Instagram e sedepassofundo@gmail.com, que o Alexandre não gosta que eu diga. Cara, hoje eu recebo aqui uma criatura maravilhosa, uma pessoa minha em massa. Foi muito bacana ela ter aceito o nosso convite. Eu estou muito feliz que ela está aqui, né? E hoje nós vamos conversar com a Amanda Guareschi. Olá, minha querida amiga. Oi, Neno. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Super bom te receber aqui. É. A casa é tua, já sabe disso. Aliás, tu já sabia há muito tempo que a casa era sua, né? Exatamente. Mas você não vinha, né? Que Exatamente. barbaridade. Mas vou te dizer que eu tô muito feliz em chegar aqui e conhecer a tua casa e a casa do Alexandre. É isso aí, Aham. beleza, maravilha. A Amanda tem um monte de coisa para nos contar, gente. E aí nós vamos por partes, né? Amanda estudou aonde? Vamos lá, vamos começar lá na infância. Que legal isso. Eu morei muito tempo no Mato Grosso na minha infância. Tu é de Passo Fundo? Não, sou de Selba, uma pequena cidade no Rio Grande do Sul. E depois morei muito tempo no Mato Grosso. E de lá eu voltei mais ou menos com 15 anos. Meu pai e minha mãe me chutaram de casa pra vir estudar. Onde em Mato Grosso tu morou? Em Campos de Julho, na Olha divisa com a Rondônia. Olha que legal. A minha última palestra do meu livro de contabilidade ambiental foi em Cacoal. Isso aí, lá Pimenta pertinho. Buena e Cacoal. Beleza. Daí tu veio pro sul. Vim pra cá pra estudar, daí eu vim pra Passo Fundo. Fiquei 3 anos aqui fazendo ensino médio. E Onde? No Conceição, aqui em Passo Fundo. Aí eu morava sozinha. Era a única pessoa da minha turma que morava sozinha. Olha só. E depois eu fui pra Santa Maria pra fazer faculdade. Fui fazer faculdade lá em Santa Maria de Economia. Economia. Isso aí. Na época, economia forte era na capital, Isso Santa Maria ou Passo Fundo. Santa Maria, Porto Alegre e Passo Fundo. Sim. Normalmente os 3 principais locais. E hoje nós só temos a URGS. Exatamente. Aqui na UPF acho que ainda tem também. Tem, mas entre tapas e beijos, né? Mas Isso. faculdade de economia, eu acho que a URGS é a única, né? E os grandes centros, São Paulo, Não. sempre mais fortes, obviamente. Tudo beleza. E daí? E aí, eu, dentro da economia, acabei me apaixonando por uma área que era a economia rural e desenvolvi toda a minha carreira focada principalmente em economia rural. Até mudar de vida. Até decidir que esse não era mais meu caminho. Mas até decidir que esse caminho eu tinha vencido, eu percorri uma longa caminhada, principalmente acadêmica, na área de economia rural. Para com isso. Para com isso que tu não vai escapar de contar a tua história direito, né? Aí tu terminou a faculdade. Isso mesmo. Eu terminei a faculdade e fui direto para o mestrado. Tá. Fui para o mestrado em Porto Alegre, na URGS daí. E lá eu comecei a dar aula. Já no mestrado eu tinha um projeto da Universidade Aberta do Brasil. E a gente saía por alguns municípios do Rio Grande do Sul, cidades bem pequenas, dando aula. E quando eu estava lá em Porto Alegre ainda, abri um processo seletivo aqui na Universidade de Passo Fundo. E daí eu decidi vir para cá para tentar, enfim, ficar um pouco mais perto da minha família, que era originalmente de Selba. Uhum. E passei aqui na seleção naquela época da UPF. Vim atuar como professora aqui. Que ano isso? 2011, isso aí. Uhum. Entrei... Sabe por que eu fiz essa cara? Porque em 2011 eu era quase um aposentado. E eu estava começando, estava extremamente assustada com a aula, com a possibilidade de dar aula. E aí, como é que foi? Foi muito legal. Eu sou muito grata, porque eu acho que eu nunca estudei tanto quanto nesse período para dar aula. Eu acho que para dar aula o grande desafio é que tu tem que aprender muito para conseguir ensinar. Então eu fiquei muito tempo estudando para preparar a aula, muito tempo me qualificando, muito tempo fazendo curso. E até hoje eu sou muito grata por isso. Em contabilidade, olha, em economia rural. Isso, em economia, mas eu acabei ministrando disciplinas variadas na economia, né? Tipo economia internacional, desenvolvimento econômico, metodologia científica, mas sempre debaixo do guarda-chuva da economia. Eu ministrei aula para vários cursos, tipo agronomia, veterinária, economia, contabilidade, agronegócio, nutrição.
E, enfim, com a nutrição eu tenho inclusive uma aproximação mais intensa de pesquisas, assim, com política de segurança alimentar. E foi um período que eu gastei bastante dedicação com isso, assim, com estudar políticas de segurança alimentar. Eu adoro a humildade dela, gente. Gente, assim, ó, vamos falar sério, né? Amanda foi minha colega, eu também entrei na UPF. Entrei não, eu não saí, né? Porque eu fiz a faculdade de contábeis ali, saí um ano e voltei e comecei a dar aula lá, né? Mas eu sou um pouco mais antes de ti, né? Eu já estava, quando você chegou lá, eu já estava há 6 anos lá, eu acho. Um pouco mais, um pouco menos, mas também não faz diferença. Gente, e a Amanda sempre foi uma colega querida, né? A gente tinha um grupo, porque dentro das universidades existem a política universitária, né? E a gente casualmente defendia, né, a mesma ideologia educacional, né? Que era licionar de uma forma feliz para ensinar de forma alegre, né? Eu sempre dizia em sala de aula, e era a mesma filosofia da Amanda, calculo eu, se a gente não entrasse na aula e não se divertisse, não fazia com que os alunos, de uma forma descontraída, aprendessem, né? Aí não tinha graça, a frustração era grande, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas que eu carrego de mais positivo desse período é justamente a convivência com os alunos. Eu sinto falta disso, de estar com a juventude, de contribuir para a formação deles, para além da disciplina, assim, que a gente era vinculado, porque isso mudava todos os semestres. Mas de tu conseguir participar da história de vida deles e ir contribuindo, inclusive, no processo de tomada de decisão deles, de que carreira seguir. E eu achava fantástico e, ao mesmo tempo, assustador, porque era muita responsabilidade. Às vezes eles vinham pedir conselhos pra gente, que a gente sabe que talvez nem para os pais deles, para os familiares deles, eles não tinham coragem de pedir. E isso me cativava muito, assim, o quanto a gente era responsável por também contribuir na carreira deles, assim. Eu vou contar essa história para te contar uma. Eu vou te provocar. Certo semestre lá, uma menina bateu na porta da minha sala de aula e disse que queria falar comigo. E tá, ó, eu só posso te atender no fim da aula, né? No fim da aula ela estava me esperando. E eu perguntei, tu quer fazer um trabalho de conclusão? Tu quer o quê? Não, professor, eu quero um conselho. Ah, pois não, o que que é? Ela meio ficou envergonhada, né? Disse, não, mas a fulana me disse que teria uma pessoa que poderia conversar comigo, que era o senhor. O que que é, minha filha? Meu noivo me traiu com a minha melhor amiga. E eu tô há 3 meses, 4 meses do casamento. O que que eu faço? Então eu fiz todo um plano diabólico, mandei ela botar o vestido curtinho que ele nunca gostou, né? Que ela chegasse na balada, que ele estivesse com um amigo, né? Quando o troço começasse a ferver, ela saía com esse amigo e ia embora para casa, porque senão ela perdia a moral, né? Passado 2, 3, 4 semestres, bate um casal na minha porta. E você sabe, né? Eu sempre fui um cara que sempre achei que tenho menos idade do que tenho, né? Eu abri a porta, o que vocês querem, mal acabado, né? Professor, a gente quer falar com o senhor. Ah, o que que é? Aí ela me olhou assim, professor, o senhor não está lembrado de mim? Eu digo, claro que não, né? Mas o que que é? Diz, não, nós queremos entregar o convite de casamento. Como convite de casamento? Aí o menino me olhou assim, disse, professor, eu fui a vítima, né? Eu digo, depois ela me contou do seu plano, né? Seu plano deu certo, né, professor? Porque eu gastei um tanque de gasolina, preocupado, onde será que ela estava? Eu digo, pois é, seu trouxa, mas ela estava em casa, né? Então, a gente passa por muito dessas coisas. E você deve ter passado por alguma, porque você sempre foi uma professora que os alunos procuravam, os alunos gostavam de você, né? Conta uma aí para nós. Enfim, eu gosto muito de contar uma história de uma aluna minha, que ela foi minha aluna desde o primeiro dia de aula dela. E aí a gente tinha uns eventos lá que a gente fazia para
os vestibulandos, de apresentar os cursos. E essa menina... Interação. Isso aí. E essa Tu menina... não te lembra do Isso. faxineiro da Claro, FEAC? isso Pô, aí. famoso. E essa menina veio num desses eventos, ela era de Sananduva, do interior de Sananduva, e a família dela criava bois naquela época. E essa menina mal conseguia se comunicar, de vergonha, de timidez, enfim, de falta de disposição ao mundo mesmo. E ao longo do tempo, assim, ao longo da história, ela foi minha aluna em várias disciplinas e participou comigo de vários projetos. Tudo que eu conseguia, eu colocava ela dentro. Talvez tu lembre dela, Neno, Marisa. E a Marisa, ela é um ser incrível, impressionante, que hoje está numa empresa maravilhosa, ganhando muito bem, e que cada processo seletivo que ela ia fazer, eu dizia, te inscreve porque tu vai conseguir, te inscreve porque tu vai conseguir, mesmo quando ela ainda não achava nem que aquilo era possível, nem fazia parte da vida dela. E parece que todas as decisões dela ao longo da faculdade, ela vinha conversar comigo e as coisas iam se colocando, e a história dela acho que é muito próxima da minha, por ter vindo da agricultura e filha de agricultores. Então, é uma história que mexe comigo, assim, de ter vivido, parece que pelos passos dela, e hoje ver o sucesso profissional dela me enche de orgulho, assim. É a Amanda conversando com a Amanda. Aham. Bacana. E interessante é que depois disso, e aí vou me incluir, né? A gente descobriu o mundo. Exatamente. Aham. E foi bem bom descobrir o mundo, né? Porque eu tenho falado, até porque mágoa é para outros, né? Eu, por exemplo, eu sou muito grato, né? Quando as pessoas entram aqui, principalmente meus colegas de lá, né? Eu digo, né? Abençoada demissão, porque senão vocês não iam ter a Sede Estúdio para Exatamente. gravar videocast com a gente, né? É. Então, assim, eu guardo e eu tenho uma história lá dentro, né? Quer dizer, eu não, a minha família tem uma história, né? Meu pai, meu falecido pai, até na reitoria trabalhou, né? Minha mãe fazendo a escola de segundo grau, meu tio fundando a odontologia, olha como é que é o negócio, né? E eu me recordo que nos meus primeiros 4 anos eu era meio Batman, super-homem, né? Gente, não, eu não era super-herói. Eu escondia minha identidade verdadeira. Prova estar, você deve, lógico, lembrar muito daquele personagem chamado Professor Neno, né? O professor Neno era aquele professor maluco, né? Que vivia com ideias diabólicas e interessantes, né? Eu cheguei da aula ali atrás do prédio. Eu botei um data show daqueles ali, dei a aula com os meninos deitados na grama ali, né? E fui chamado à ouvidoria, né? Porque me disseram que ali não era o lugar correto de ensinar contabilidade ambiental. Eu já discordo primeiro, porque estava 40 graus dentro de sala de aula, os ventiladores de teto não funcionavam, nem os ventiladores. Cara, eu resolvi ir para fora. E o interessante é que ali era a passagem, né, da odonto, da educação ali que eles passavam para pegar os ônibus, né? E o que me chamou a atenção é que no fim da aula, um grupo de alunos vieram falar comigo. Eles eram alunos de outro curso, né? E assim, diz, o senhor não vai dar aula lá no nosso prédio? Eu digo, não, minha área é outra, eu não sei arrumar. Quem sabe arrumar dente é minha esposa, não eu, né? Na época, ela estava lá. E depois o tal famoso faxineiro da FEAC, né? Aquela foi uma ideia que eu não sei de onde tirei. Inclusive, uma tarde eu estava subindo em cima de uma cadeira e eu olho para o fundo, tá? O reitor e os 4 vice-reitores. Eles foram descobrir quem era o faxineiro da FEAC, porque, assim, em toda a universidade ele estava rolando, até porque lá dentro eu sempre fui o rei dos brindes, né? E eu me lembro que eu tinha os óculos, Verdade. caneta, chaveiro, e na época o óculos branco era o mais disputado, né? O branco e o vermelho. E eu trocava com eles, né? Então todo mundo... Aí depois teve um show lá em cima, como é o nome daqueles meninos? Não me lembro o nome do conjunto. E quando um deles me olhou, eles me botaram para cima. Cara,
a confusão que eu fiz lá, a sorte que eu tinha aula, eu me tinha que despedi sair, e saí. Eu nunca consegui o óculos, tá? Então eu tô triste. Bah, mas por que não falou que o faxineiro, cara, assim, ó, eu acho que eu passei um mês depois dando para os alunos de tanto que eu legal. tinha, né? Mas são boas lembranças, né? Coordenação, cara, tu não pegou coordenação Eu nenhuma? coordenei algumas Não, pós-graduações. fora, Não, nos campings. não, também Ah, não. azar o teu, cara. Não, mas assim, todas as viagens do mundo eu tava lá, tá? Porque como eu era professora mais jovem da economia, eu Assim, tava em todas as viagens, ia para várias cidades, E a cada gente- noite num lugar diferente. e a gente pegou a época dos mais antigos que diziam, né? Primeiro você vai ralar para depois dar Isso, aula na central, exatamente, né? Eu também peguei essa Aham. ideia. Mas antes de entrar no teu assunto, eu tenho que dar um recado. Inscrevam-se no canal da Sede Estúdio no YouTube, Instagram, @complexo sede, e o e-mail é sedepassofundo@gmail.com. E agora nós vamos falar da nova vida, Exatamente. novas experiências e nova Amanda. Eu confesso para vocês, a Amanda, aquela história da menina que ela contou é real, né? Ela era muito tímida, não falava muito e tal, né? Mas até ela pegar a confiança ou a amizade de alguém. Comigo, cara, aonde ela me encontrava num corredor, ela começava blá, 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 e não me deixava falar, né? Quando a gente viajava nos campings, né? Eu te perguntei das coordenações porque eu fui coordenador em Soledade e por bastante tempo, né? E aí essas experiências, eles mudam de setores, então eles ficam mais, Isso né? aí, Mas é legal. Bom, aí tu saiu de lá e veio para o lado de cá, e aí eu quero saber o que aconteceu. Isso, eu fiquei, na verdade, com a vida paralela ali por uns 2 anos, tá? Eu estava na universidade ainda e já estava implementando meu projeto da loja, que é a Vatim. Traidora? E não me contou? Isso aí. Eu preocupado, o que a Amanda vai fazer? Olha Isso. só. A loja era meu plano B, né? E daí eu levei 2 anos para transformar ela no meu plano A. E foi muito legal, porque quando eu comecei a pesquisar o mercado, assim, eu busquei uma outra marca, que não é a marca que eu tenho hoje, e não deu muito certo. Aí eles não estavam dispostos a expandir para cidades onde eu queria. E aí eu conheci a Vatim por meio de uma tia minha que tem uma loja. Ela tem Por favor, dê o É, nome da tia, a o minha tia nome da Marilvane, loja, cara. isso aí. Tia Marilvane, lá de Mineiros, Goiás. Tia, um beijo, tia. E ela tem uma loja da Boticário, Olha. ela é um sucesso lá na cidade dela, enfim, atende toda a região. E eu olhava ela como um exemplo de uma mulher empreendedora, enfim, muito bem-sucedida e que vivia vendendo perfume para lá e para cá e se encontrando com grupos de mulheres, e aquilo ali me deixava muito cativada na história dela. E aí eu comecei a conversar com ela e ela me disse: "Olha, tem uma marca assim assim que eu vi lá no Nordeste", que eu fui para lá numa praia, enfim, encontrei essa marca. E eu fui pesquisar. E aí naquela época eu descobri que tinha uma loja lá em Camboriú. E eu prontamente estava para sair de férias e organizei para que as férias fossem para lá para eu poder ir naquela loja. Não era porque eu queria tirar férias lá, é porque eu queria ir naquela loja. Onde fica? Só para E no shopping? não é no do shopping, centro? é naquela rua principal, uma quadra antes do mar. Agora não vou lembrar Na o nome. Brasil? Deve ser, né? Eu não vou lembrar o nome Eu descubro. Enfim, fui lá visitar essa loja, fui fazer um cliente oculto, levei minha mãe, comprei um monte de coisa, pensei, vou levar tudo para casa para experimentar e ver se é bom. E fiquei apaixonada pelos produtos, assim, fiquei dando os produtos para as minhas amigas. Olha para ver se tu também acha bom, porque eu tinha ficado enlouquecida. Tá, mas até então nada oficial. Não, fui lá como um cliente oculto mesmo, fui lá investigar. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu entrei em contato com a fábrica, e a fábrica ficou, acho que uns 2 anos me cozinhando. Onde fica a fábrica? A fábrica fica em Ilhéus, na Bahia, e eu fiquei uns 2 anos trocando e-mails com eles, até que eles efetivamente autorizaram a vinda da Vatim aqui para Passo Fundo. Então a gente lutou muito para conseguir trazer a loja para cá. Eu lutei muito para conseguir trazer a loja para cá e fiquei muito em cima, assim, eu não desisti. Todo mundo dizia, não, eles não te dão bola, você está mandando e-mail faz um tempão e ninguém te responde. E eu fiquei em cima, e fiquei 2 anos em cima até que eu consegui
a aprovação de um ponto aqui em Passo Fundo e comecei a construir tudo. E tu, eu sei que é meio neno, né? E bota uma coisa na cabeça e vai embora e só Exatamente. sossega. Tu É. fosse à fábrica? Fui para a fábrica, fiquei lá em treinamento alguns dias e achei tudo incrível, a logística da fábrica. Conta para nós como é a logística aí. E assim, ó, a fábrica tem um cuidado muito grande com a proteção dos produtos que estão lá dentro. Então, desde a questão mais de espionagem industrial, Uhum. no sentido de você não permitir que outras pessoas vejam o que está sendo feito ali, mas principalmente no cuidado, por exemplo, de não permitir que nenhum inseto entre ali, nenhum tipo de nada que prejudique a higiene daquele local. Tá, Então, mas tu quando entrou lá, você já estava oficializado. eu já estava Tá, oficializada. antes isso aí. quebrou alguma coisa do apartamento quando chegou a notícia? Não quebrei nada, mas assim, Não quebrei nada. foi muito da minha família me dizendo, meu Deus, mas tu é meio louca, tu não tem isso aqui, como é que tu quer tanto isso? E todo mundo assim tentando até um pouco, acho que me frear, e eu não dei oportunidade. Surda. Eu foquei Aham. naquilo ali, eu tinha certeza de que, para mim estava muito construído na minha mente o sucesso que ia ser aquela marca. Então, eu não estava interessado com o que os outros iam dizer e eu não desisti, até que não deu certo. E, enfim, hoje eu colho os resultados e isso é muito legal. Sim. Mas eu fiquei completamente apaixonada pelo mercado da perfumaria, que era uma coisa que era completamente estranha para mim, eu não conhecia De uma nada professora disso. universitária De economia, isso aí. a uma cheiradora de perfume. Exatamente, uma vendedora de Uma perfume. vendedora e cheiradora. Exatamente, isso aí. É. Então, hoje a gente está completamente numa área que não tem nada a ver. Obviamente, a gente aproveita o conhecimento, né, da área de antes, mas Sim, é porque hoje- um universo novo. Hoje eu treino famílias olfativas. Hoje E antes tu eu tem- estudava gráficos, né? Sim, mas tu tens o compromisso da gestão, Exatamente. não só da gestão econômica, mas a gestão de pessoal, a Exatamente. gestão de É. relação, logística. É. E eu acho que eu sempre tive muita facilidade em construir relacionamentos de longo prazo, assim. As pessoas que são minhas amigas, elas são minhas amigas há muito tempo. Quantos anos tu ficou na universidade? Fiquei 11 anos. 11 anos. Velha, ainda, tá louco. É. E então na loja eu vejo que tem muito disso, assim, tipo, fidelizar a equipe também é um trabalho de longo prazo, de formiguinha. Ao mesmo tempo em que eu tenho uma excelente relação, por exemplo, com vários ex-alunos, agora eu consigo ter uma relação muito positiva com a maioria dos colaboradores. Claro, sempre tem os desafios, né? Mas é uma grande missão para mim fazer com que a minha equipe também seja feliz trabalhando lá e que participe da minha história, assim como aquilo é importante para mim. Tá, muito bacana. Eu continuo querendo voltar no tempo Vamos lá. e imaginar a cena, você chegando lá, depois, assim, digamos assim, né, de um resultado de vestibular, dizendo você foi aprovada, né? Como foi. Então, eu queria que tu fizesse um favor para mim, né? Eu gostaria que tu olhasse a câmera ali, que está te mirando, Uhum. e dissesse o nome da tua loja, onde ela fica, quais os produtos que ela vende e como eu acho a Amanda, como eu acho a tua equipe. Então, vamos lá. Eu tenho 4 lojas hoje. Aqui em Passo Fundo, o Instagram dela é @lojavatimPassoFundo. Nós ficamos no Bela Tita Shopping, no 2º andar. Em Porto Alegre, nós temos a loja no bairro Moinhos de Vento, na rua 24 de outubro, número 540. E também no Shopping Praia de Belas. E em Caxias do Sul, a nossa loja fica no Shopping Világio, que fica ali na BR. Então, a gente pode encontrar as nossas lojas da Vatim nesses 4 lugares. Tu sabes que eu moro no Moinho, quando, né? Quando tá lá. Agora a gente vai fazer um treinamento lá na ProHub, Uhum. tá? E eu vou dar um carteiraço lá. Eu vou Ah. chegar, vou entrar e vou dizer, vocês sabem quem eu sou amigo da Amanda. Que legal. Mas legal. Então tá. Alô, Amanda, você foi escolhida para ser uma das representantes aí no Rio Grande do Sul. Aí pegou um avião, você mandou. Isso aí. E aí, me conta. Fui lá, cheguei lá na época com a minha cunhada e eu tava tipo um passarinho que recém foi solto. Assim, Em êxtase total. Completamente louca para conhecer aquele mercado novo, né? Fiquei deslumbrada com tudo, com os perfumes de ambiente, com os...
dizer, o processo produtivo que tu, né? Porque assim, não vem que não tem, que a gente da nossa área, a gente é muito observador. É isso aí. E a gente passou a vida inteira, ou a vida acadêmica inteira, preocupado com processos, com logística, Isso com aí. lucro, né? Isso. E é isso que eu quero que tu conte. Isso, eu cheguei lá, então o treinamento era dividido em módulos, né? Um módulo era visitar a fábrica e efetivamente conhecer o chão da fábrica e como as coisas eram produzidas, embaladas e adesivadas, né? Desde a chegada do insumo lá até que ele saía para o consumidor final. E ali eu fiquei muito chocada, por exemplo, com a logística da importação das embalagens e do volume grande que tinha que ter ali para poder atender todas as lojas. E principalmente chocada porque eu nunca tinha visitado uma fábrica numa escala nesse sentido, né? De ter linhas de produção, de ter gente trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo, muito preocupados com a qualidade, assim, com os detalhes do posicionamento específico do adesivo na embalagem tal. E aquilo ali me deixou muito segura, porque eu achava muito bom a forma como estava organizado aquilo ali. Então, eu sabia que não tinha como ser ruim, porque estava muito organizado. A segunda parte do treinamento foi com os dois donos da fábrica, que são dois gênios, assim, que é a Mônica Burgos e o César Fávero. A Mônica é a alma do marketing, ela é o comercial, Deve ser ela é aquela ela é mulher completamente pra expansiva, fora, assim, né? maravilhosa, incrível, inspiradora. É um ser que inspira muita gente e que criou um negócio espetacular. O lema dela deve ser nada é Nada é impossível. impossível, é dar um jeito e faz. Mas, assim, tudo que ela cria é espetacular e as outras pessoas têm que aprender muito para conseguir acompanhá-la. E o César é o cara dos números, de viabilidade, deixar as coisas rentáveis. Então, acho que também uma coisa que me chamou muito a atenção foi juntar a genialidade dos dois ali, conseguir ver duas pessoas completamente diferentes, mas extremamente geniais nas suas áreas, reunidas num projeto muito maior, assim, muito grande. E outra coisa muito legal é que eu vi a fábrica com um olhar, com cuidado ambiental, que para mim, Amanda, era muito importante. Por exemplo, eu fui lá e tinha cachorros de rua acolhidos e sendo muito bem cuidados, e cada um com a sua morada, e cada um sendo muito bem alimentado pela equipe. Eu fui lá e vi que a preocupação deles na própria fábrica, de receber escolas, de fazer atividades. A fábrica fica numa antiga fazenda de cacau, então ela tem uma ligação muito forte com o desenvolvimento daquela região, com o desenvolvimento sustentável daquela região. Muitos dos colaboradores da fábrica são de uma vilazinha ali próxima e dá para ver assim que a economia daquele lugar é completamente dependente da Avatim naquele espaço. E aí eu vi que não é simplesmente uma empresa que está focada em lucro, que obviamente também está, mas que é uma empresa que se preocupa com cada uma das pessoas que estão lá. Muita gente lá é da mesma família, todo mundo parente um do outro, então tudo se entrelaçava. E eu via que, cara, eles têm muita responsabilidade com aquelas pessoas. Então, se eles são responsáveis com aquelas pessoas, eles também vão ser responsáveis com a gente, com os franqueados. Então, aquilo me deixou assim na confiança de que eu podia acreditar neles, que eles eram responsáveis em fazer alguma coisa muito boa e levar todo mundo junto, levar todo aquele guarda-chuva junto. E aí eu abracei a ideia, né? Então foi muito legal. E me diz uma coisa, tu sabe me dizer quantas lojas tem no Brasil? Eu acho que hoje acima de 250 lojas no Brasil e já com operações em Portugal também. Estão Olha crescendo, só. estão expandindo aí bem legal na Europa já. Então, um projeto de expansão na Europa bem bacana. Bom, até então, com tudo isso, por isso que eu gosto de Uhum. trazer para a gente montar. Até então, você tinha o sim, você tinha o treinamento e não tinha local e nem lojas, né? Exatamente. Tá. Uhum. Qual foi a primeira? A primeira loja foi aqui em Passo Fundo e eu abri aqui depois de olhar pelo menos uns 15 locais. Uhum. E a franquia ajuda muito no sentido de fazer um estudo de viabilidade do ponto, uma contagem de fluxo. Então, a gente... Como é que chama isso? Tem um nome, né? Tem um nome.
E assim, a própria metodologia específica de contar as pessoas que vão passar na frente da loja, isso é muito interessante, porque daí tu vai visitar vários pontos e tu pega, por exemplo, no mesmo horário e calcula o número de pessoas que vai passar em cada um desses pontos. Tem horários específicos, tem perfis específicos de pessoa que tu procura. E, e ao fazer isso, a gente chegou à conclusão que o Bela Titá era o melhor espaço naquele momento. Então, eu tinha um pouco de medo de ir para shopping, porque o meu objetivo não era ficar vinculado ao turno noturno. Pô, eu vinha de uma vida de 11 anos dando De aula à de uma noite. vida boêmia. 11 anos dando aula à noite, eu não Sim, queria assumir esse compromisso de estar sim. disponível à noite. Mas depois de um tempo eu vi que, enfim, tudo rodava muito bem com a equipe, então dava para confiar tranquilamente. Mas ali a contagem de fluxo foi o que me ganhou, assim. A gente conseguiu um excelente ponto e a loja é muito bem posicionada e foi a primeira loja das nossas 4 operações. A gente abriu ela em 2018. Uhum. 2018, depois de acho que 2 ou 3 anos do meu primeiro contato com a fábrica. Foram mais ou menos uns 6 meses de montagem de loja, assim, até que tudo ficou pronto e adequado. Enfim, naquela época eu montei a loja grávida. Lembro ainda hoje de estar lá grávida, carregando caixa e preparando tudo para a abertura da loja. Cheio das ânsias de voo, né? Cheio, isso aí. Da Um gravidez. desafio, e minha família dizendo, diminui o ritmo. E eu, não, vamos abrir essa loja, antes do Natal. A gente abriu a loja em novembro de 2018. Feito. A segunda. Segunda loja foi um desafio bem assustador. Nós estávamos, naquele momento, investigando 2 cidades, principalmente assim, investigando não, enfim, fazendo uma análise para ver 2 outras cidades que a gente queria. E aí, por uma razão, a gente acabou optando por Caxias do Sul, para a segunda operação. Em dezembro de 2019, abriu a loja. A Tá, mas obra... assim, ó, pelo que eu te conheço e faz um bom tempo, né? Mas você não tinha vínculo nenhum em Caxias, Nenhum. não tinha Vínculo parente, nenhum. amigo. Nada. Até hoje. Aham. Sim. O Não, meu hoje, vínculo lá são os hoje, meus clientes. não, hoje tu já deve ser um pouco mais Isso. conhecida, Aham, né? verdade. Tá, mas A gente foi pelo estudo de viabilidade. Eu fui basicamente olhando pelos números. Eu tinha uma perspectiva de que lá tinha, enfim, entre vários indicadores que eu olhei, mas, por exemplo, o PIB per capita, várias outras coisas, e eu tinha certeza de que lá a loja ia performar muito bem. Estava numa região muito boa, muito próxima a Porto Alegre. Eu ainda não queria Porto Alegre, eu queria primeiro praticar um Porto pouco Alegre, mais. que eu tenho alguns questionamentos sobre Eu Porto queria Alegre. praticar um pouco mais no interior primeiro e daí fui para Caxias. Tu pode nos dizer quem ficou em segundo lugar ou não? Posso sim. Chapecó. Por que Chapecó perdeu? Chapecó só perdeu porque naquele momento eu não consegui ponto. E em Caxias eu consegui um ponto mais adequado. Mas a minha dúvida era Caxias e Chapecó. Mas eu vou te confessar um negócio. Eu até perdi há pouco tempo uma grande amiga, a Rosângela. Ela o pai dela é dono do grupo Caetá em Concórdia, supermercado e hotel, né? E ela me falava muito bem do mercado, porque ela teve a Benetton. Lembra daquela loja Benetton? Sim. Ela era de Concórdia. Isso. E ela abriu a loja em Chapecó. E eu perguntei, mas guria, tu tem alguma coisa de mal na metade do cérebro? Ela disse, não, Chapecó é um grande centro, Mas então Chapecó te perdeu por 4 paredes. Exatamente. Mas já eu vou chegar lá. É coisa boa. Isso. Tá, agora o meu questionamento, e eu assim, ó, e tu tava falando e eu tava rezando que a segunda não fosse Porto Alegre, porque assim, cara, Porto Alegre é uma cidade que tudo antes de vir para o interior passa por Porto Alegre, né? Então, assim, o porto-alegrense, eu tenho muito amigo em Porto Alegre, donos de restaurante, dono de um monte de coisa, né? Então, assim, tudo de novo que chegou do exterior ou lá de cima, primeiro baixa em Porto Alegre para depois ramificar no interior. No teu caso foi o contrário, você abriu em Passo Fundo para depois ir a Porto Alegre. Exatamente. Conta para mim a história um pouco. Aí Caxias foi muito, muito legal, porque a gente achava que a gente estava mais bem preparado, porque afinal a gente já tinha um ano de Passo Fundo. E a gente abriu a loja em dezembro e em março ela fechou com o início da pandemia. Então foi para nós um choque de realidade, porque a gente estava com investimento inicial altíssimo para pagar e a gente não conhecia as pessoas em Caxias, então a gente nem tinha para quem fazer teleentrega, porque obviamente a gente estava
completamente. Não conhecia nenhum motoboy, A gente né? não conhecia nenhum motoboy, exatamente. A gente não conhecia ninguém, a gente mal conhecia as pessoas do shopping por causa da obra, enfim. Sim. Então, Caxias do Sul foi mais doído pra gente nesse período do que aqui, porque aqui a gente tinha os nossos amigos, né, os nossos familiares muito mais próximos. E lá foi, assim, um momento de ter muita resiliência para suportar a pandemia com a loja aberta, quer dizer, fechada, né? Sim, Fechada, aberta, semi-aberta, fechada, né? aberta. Semi-aberta. Mas manter a loja nesse período lá foi bem desafiador, assim, foi muito mais desafiador. A gente contou com a equipe de lá, mas em vários momentos a gente queria ir e nem podia ir, porque não podia se deslocar, enfim. E aí, então, a gente acho que se travou um pouquinho. A gente abriu lá em 2019, daí a gente teve que segurar um pouquinho. E só 2 anos depois que a gente teve coragem de ir para a próxima operação, que foi em Porto Alegre. Em Porto Alegre nós temos uma sócia, que é a Letícia. E a Letícia é contadora também foi aluna. Mandei um abraço, Letícia, um Letícia, abraço. um pra abraço. você. Lembre-se que eu vou aí buscar meu brinde. Isso aí, Letícia. E a Letícia, enfim, também ela era nossa contadora, é nossa contadora nas lojas daqui. E se apaixonou pela Vatim, conheceu a Vatim com a gente. E quis também ir para esse lado do empreendedorismo e levar isso em paralelo com a outra atividade dela, que é o escritório de contabilidade. E ela foi nossa aluna? Foi nossa aluna também. Ela foi minha aluna? Acredito que sim. É, por isso o acredito. desenvolvimento, a sensibilidade dela. Isso aí. Agora eu descobri o porquê ela deve ter frequentado minhas aulas, coitada, se aconteceu isso com ela. Letícia é uma grande 24 ou o shopping foi o primeiro? 24, na rua. 24 é um barato. Isso aí. Aquele bairro é demais. Exatamente. Né? E aí, Neno, por que na rua naquele momento? Justamente porque o shopping nos deixou um pouco com medo na pandemia. Ai, às vezes as outras Caxias lojas... é shopping também. Caxias é shopping. Então, às vezes as outras lojas da rua conseguiam abrir e nós no shopping não. Então, a gente pensou, não, vamos para a rua para ver se a gente consegue segurar aberto mais um período. Porque como a gente abriu em 2021, em Porto Alegre, a gente ainda tinha ali momentos de fechar a loja e abrir. A gente ainda estava com, por exemplo, a gente não podia fazer evento de inauguração. Então, a gente preferiu ir para a rua também, no sentido de se proteger um pouco dos fechamentos, no caso dos shoppings. Né? Me localiza. Fica uma quadra acima do Parcão. O Parcão está aqui. Na frente do Parcão. Tá, na curva. Uma quadra antes da curva, uma quadra acima, lado direito, assim. Passando ali na região dos bancos, tem 2 ou 3, tem uma cooperativa. Champs-Élysées, o shopping Champs-Élysées, não é um shopping, é um centro comercial. E é em cima, é na esquina de cima. Isso, acho que um pouquinho antes. Fica mais ou menos uma quadra acima do shopping ali, do Shopping Moinhos mesmo. Uma quadra para cima do Shopping Moinhos. Então é o que eu estou imaginando. Da 24 É ali. o que eu estou imaginando. Isso aí. É um lugar muito lindo. Do outro lado não tinha o escadão, que era um cinema. Não. Ixi, aí, gente, ela não. Não ela não sabe andar em Porto Alegre. Tu sabe entrar em Porto Alegre, senão eu te dava uma força. Mas enfim, a rua ali é muito bonitinha, os prédios antigos, então super combinava também com a loja. Cara, eu adoro chegar em Porto Alegre. O Alexandre e minha esposa ficam bravos comigo, porque eu tenho uma filosofia. Porto Alegre, ele é encantador se você andar a pé. O Alexandre há pouco se apaixonou por Porto Alegre. E eu dizia, não, meu filho. Até que ele teve uma experiência comigo, só foi eu e ele, né? E aí a gente acordou no outro dia e tal, e ele totalmente preparado para entrar no veículo, né? Eu digo, meu filho, não, deixa isso aí, porque ele gosta de bateria para recarregar o celular, aquelas coisas. Eu digo, meu filho, só identidade, sem pila, e o telefone celular, né? E a gente saiu caminhar. E ali ele começou a se apaixonar. E ali é a minha região, ali tem, na frente do shopping Moinho, tem aqueles bares onde o pessoal ali como é Arthur... Como é? João Arthur? Não é João Arthur. Bom, enfim. E tem várias ruazinhas. Aquela zona ali, sábado de tarde, é um barato. Os cafés, os restaurantes. É muito legal essa coisa de sentar ali e conversar. Não, e a galera, eu acho assim, a galera de Porto Alegre é muito receptiva, né? Isso, ela é bairrista. Mas Porto Alegre é mais democrática, né? Eu gosto muito de Porto Alegre, que é uma cidade mais democrática. Você acaba convivendo com mais públicos diferentes do que aqui. Mas eu costumo dizer que Porto Alegre é uma grande cidade do interior, né? Verdade. Porque, por exemplo, assim, onde você convive? No Moinho. Exatamente. Até porque tem tudo. Eu morei na João Guimarães, que era lá perto da Ipiranga. Ali eu tinha uma turma. Depois eu me mudei
para Higienópolis. Uhum. Então, eu tinha a turma de Higienópolis e a turma da Auxiliadora. Né? Agora, a gente está no Moinho, a gente convive no Moinho. Exatamente. Eu morei um tempo lá. Né? Mas Porto Alegre é encantador. Bom, e o shopping lá? O shopping é o nosso bebê, o Praia de Belas. Praia de Aham, Belas. Isso aí. O shopping agora, a gente abriu em setembro do ano passado, setembro de 23. E o local foi, de novo, por estudo, por Isso aí, estratégia, isso aí. por... Uhum, né? visitamos, Porque eu ia visitamos todos os eu shoppings. ia te fazer, por que não o Barra? Também a gente analisa o fluxo, Sim. principalmente, né? E a gente queria também que a nossa primeira expansão em Porto Alegre fosse uma expansão segura no sentido da proximidade com a loja também. Uhum. E não ficar tão distante da primeira loja para, se tiver alguma emergência, enfim, a gente conseguir uma loja atender a outra rapidamente. E aí essa distância próxima nos cativou, assim, é pertinho para ir do Moinhos para o Praia de Belas. E o público é completamente diferente do teu lá no Moinho. Exatamente. Né? Isso é muito interessante, porque no Moinhos a gente atende público A, no Praia de Belas a gente pega público BC, e assim, mas um fluxo muito interessante, e a gente tem a sorte de encontrar muita gente, por exemplo, que já conhece a Vatim de outros carnavais, muita gente que frequentava as praias do Nordeste e que de lá conhecia a Vatim e que não tinha aqui onde comprar. E que aí acabou nos encontrando por aqui. Inclusive, Porto Alegre, a gente é um grão de areia dentro da capital, né? Então, a gente tem ainda um mercado gigante para explorar, né? A gente está muito, muito querendo ser descobertos lá ainda. Isso aí, microfone aberto da Sede Estúdio, hoje recebendo aqui a minha amiga Amanda Guareschi, a CEO da Avatim de Passo Fundo, Caxias do Sul e Porto Alegre. Essa minha amiga é muito chique, gente. Ela é demais, cara. E, aliás, inclusive, a princípio, eu pensei que tu só tinha aqui. Aí aí eu vou ficar bem tranquilo, porque eu sou cliente dela. Eu não, né? Minha mulher e minha mãe, mas beleza. Mas, enfim, eu fui comprar o presente de Natal da minha mãe, né? O cheirinho aquele, né? E, então, a gente está muito feliz, né? Por receber essa amiga e colega, né? Não vou dizer ex-colega, porque é meio chato ser ex, né? Qual é o teu currículo? Eu sou ex-jogador de vôlei, sou ex-corretor, ex-professor. Não. A vida continua boa e maravilhosa. E, aliás, eu, graças a Deus, convivia com a Amanda e continuo convivendo, não na mesma intensidade. Amanda, infelizmente, o microfone aberto está chegando ao final. Alexandre e eu queremos te agradecer, a gente está muito feliz por você ter aceito esse convite, né, de participar desse nosso projeto Microfone Aberto, né, e você já viu eu olhando lá para cima para o nosso tempo, né, mas você não vai sair daqui sem finalizar, né, e o microfone está aberto para ti. Então, né, só tenho a agradecer você e o Alexandre pela oportunidade de conhecer a vossa casa. Vocês já conheciam a minha casa e eu fico muito feliz em vir aqui ver esse projeto tão lindo e honrado em poder participar dele, tá? Muito bem. Então, vai ali de novo, dê todos os teus endereços, todos os telefones possíveis para a gente fazer com que o público do Microfone Aberto conheça melhor a tua empresa. Tá bom. Então, a gente trabalha especificamente com cosméticos e perfumaria de ambiente, com perfumes corporais premiados, e o nosso Instagram, @loja Avatim Passo Fundo, @loja Avatim Porto Alegre e @loja Avatim Caxias do Sul. Venham nos visitar. Muito bem, e desta forma me despeço de mais um Microfone Aberto. E para não sair da minha rotina, eu não vou contar quem será meu próximo convidado para bater um papo aqui no Microfone Aberto da Sede Estúdio. Tchau! Você acabou de ver e ouvir o videocast Microfone Aberto, da Sede Estúdio, com Neno Costa e Alexandre Michelin da Costa, no Instagram @Complexo Sede, e-mail sedepassofundo@gmail.com. Inscreva-se no YouTube, Sede Estúdio, que fica na Rua Independência 800 Loja 2, Passo Fundo, Rio Grande do Sul.